bondade de Deus. Hoje pela manhã, ontem à noite, o Senhor já moveu muitas coisas vindas no nosso coração, né? Já abriu mais o nosso entendimento para compreender a vontade dele, né? E agora de manhã também foi muito bênção. E eu creio que em cada seminário o Senhor tem a sua forma de falar e todas vão ser edificadas, né? Amém? Olê, essa hora aqui pra gente ter esse tempinho. Pode. Mas nós benzemos, nós te exaltamos. É um privilégio de estar aqui, para ouvir o Senhor, para compartilhar, ser um presente do Senhor para nós. Amém, Pai. Nós declaramos, papai, nosso coração aberto, né, sensível, inclinado para ouvir a tua voz, para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Ora, Senhor, para que o Senhor assim, traga paz ao coração da vida. Amém, Senhor. Deu a ela, em nome de Jesus. Seja instruída pelo Senhor. É um tempo de paz, um tempo de instrução que vem do Senhor. Declaramos aqui, Deus, que esse tempo é teu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, o nosso tema, né, é ela fundamentada. Tem que aprender porque tem que estar. Então, assim, ela é fundamentada. Então, o que a gente vai rever aqui hoje? Essas não são coisas que a gente não já saiba, na verdade. Que tudo que eu vou falar aqui, eu creio que já foi falado, né, várias vezes. Mas como nós estamos revendo a palavra, revendo os princípios, os valores do Senhor, então a gente vai dar uma pincelada em algumas coisas, né? Revendo valores que a gente precisa estar atenta, alguns valores que fica lá guardadinho, e muitas vezes a gente cansa, assim, isso aí não tem tanto valor, que tem valor para o Senhor, que tem mais valor. E como nós estamos falando de filhas, de mulheres, então nós vamos abranger mais a parte das mulheres, né? Daquilo que é aquilo que temos que fazer para o Senhor, aquilo que devemos estar atenta na palavra, com aquilo que Deus quer para nós, né? Que cada um tem uma área que Deus move. Então tem a nossa parte de filha, que eu vou falar um pouquinho, a nossa parte de filha de comunhão com o Senhor, que a Márcia também já falou alguma coisa lá embaixo. E depois eu vou entrar na parte assim, normal da vida da igreja, né? Que é o nosso dia a dia como esposa, como mãe, como filha do Senhor, como assim ajudar a ser, né, a cooperar com o corpo do Senhor, né, ajudar umas às outras. Então, mais nessa parte que, né, e tem umas jovens aqui também, aí eu tenho assim, as jovens aprendem com a gente sobre todas essas coisas, né, que se casarem, que eu creio que é o que Deus quer para todas. Nem para todas, algumas escolhem não querer e outras querem, né? Então, vou dar uma pinceladinha assim, que Deus quer também para elas, assim. Um dos versículos que quando eu era jovem, né, um tempo atrás, antes de me casar, essas coisas todas, tinha muito esse versículo no meu coração que eu ficava sempre com ele na minha mente. Aí depois a gente vai compartilhar. Então, eu vou começar a ler aqui, Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho e do seu amor, no qual temos a redenção, remissão dos pecados, né? Então aqui, eu creio que todas nós viemos lá do mundo, né? Hoje, que a maioria daqui eu vim, creio assim, que conheço muitas que vieram de um contexto do mundo. E quando a gente começou a ouvir falar do nosso Pai, de Jesus, aí o que aconteceu conosco? Quando o nosso entendimento se abriu para o Senhor, né, que o Espírito Santo moveu em nós a vida do Pai, a vida do Filho, nós somos transportadas do reino das trevas, né, que vivíamos lá no mundo todo sujo, e viemos para o reino do Filho e do seu amor. A gente veio para viver uma vida no reino de Deus, né, que é viver a vida de Jesus com as remissões dos nossos pecados, e aí um monte de outras coisas. E com isso nós começamos a nos identificar como filha do Senhor, né? Porque quando você está lá, você não tem identidade de filha, nada. Mas quando você é transportada para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor, você começa a ter a sua identidade de filha. Aí começa toda a nossa história. Um novo nascimento, né? Que a gente nasce de novo
e começamos a ter uma nova história, né? A história com Jesus, a nossa vida transformada à imagem de Jesus Cristo, né? Então aí começa tudo, e aí a gente vai começar a aprender na palavra o que é que temos que fazer para ter essa nova vida, né? Aí como filha, né, do Senhor, de estar na presença do Pai, buscando Ele em oração, como a Bíblia fala, tendo comunhão com Ele, lendo a sua palavra, né, conhecendo que quanto mais a gente vai lendo a palavra, se aproximando da palavra, mais a gente vai conhecendo o nosso Pai, né? E mais a gente vai ter mais intimidade com Ele. E quanto mais intimidade, mais amor vai exalando no nosso coração. E esse amor de Deus vai se multiplicando através de quem? De nós, que nós somos os pés e as mãos do Senhor nessa terra. Então, na medida que a gente recebe do nosso Pai, a gente vai procurar viver para exalar isso, para que outros que não conheciam o que a gente conhece, de ser que não éramos filhos, que hoje somos filhas, então que outros vão conhecer essa verdade também, de se tornar filhos de Deus. Porque tem muita gente aí nesse mundo aí que são filhos, mas que não se deram conta ainda que é filho de Deus, estão vivendo, né, assim, sem rumo aí nessa vida, mas vai chegar um momento que eles vão se render ao Senhor também, como nós. Chegou o nosso dia de que nós nos rendemos ao Senhor, né? Então, depois assim também vejo aqui, que lá em Isaías 9:6, fala assim, eu acho muito lindo isso daqui, né? Nos nasceu um menino, né? Que seu nome é maravilhoso, olha quem é nosso Pai, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o nosso Pai. Ele tudo isso para nós, né? E muito mais, que nos deu a eternidade. Eu estava lembrando aqui que Jesus estava, os discípulos lá, quando Jesus estava andando com os discípulos na terra, aí Jesus mandou os discípulos ir fazer, eu acho que naquela parte que ele manda os dois em dois para ir levar a mensagem, levar as boas novas, né, em todos os lugares. Aí uns chegaram e falaram assim, Jesus, eu expulsei os demônios, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Aí Jesus, aí eu acho muito linda essa passagem que Jesus falou assim para ele. Legal, né? Tipo assim, nas minhas palavras, estou falando. Legal que você fez isso, realmente é para fazer isso mesmo, mas você não tem que se alegrar porque você fez a coisa. Você foi e fez, mas você tem que se alegrar porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então, nós temos que nos alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida eterna. Isso, gente, é muito lindo. Você ter o seu nome escrito, né? Então, assim, e aí com isso tudo a gente vai vendo que a gente tem tarefas para se cumprir aqui nessa terra, mas isso é lindo porque temos que andar numa santidade com o Pai. Mas a nossa maior alegria é porque nós somos salvas e temos nosso nome escrito no livro da vida. Somos filhas e muitos virão para que teus nomes sejam escritos. Na verdade, esses nomes já estão escritos, né, lá no livro da vida. Eles vão vir para eles confirmar neles mesmos o que Deus já fez por nós, né? Fazem por eles também. Então, assim, como já foi falado, que a gente tentou assim, fazer, revendo alguns, mais ou menos tudo na mesma linha, né? De filha, de identidade de filha, né? Então, aqui eu coloquei, o prazer do pai é ter comunhão com as suas filhas, o prazer do pai é ter comunhão conosco, né? E nós temos comunhão com ele, porque o que a gente mais quer é ter comunhão com o pai. Poder se deleitar na presença do nosso Pai, né? Curtir Ele, amar, dizer que ama e muitas outras coisas que a gente, né? Jogar beijinho para Ele, né? Dar boa noite quando vai dormir. Que essas coisas acontecem na nossa vida quando você vai tendo uma intimidade mais íntima com o Pai. A hora que você vai dormir, muitas vezes acontece isso comigo. Eu tô lá e dá vontade de jogar beijo para Deus, para Jesus. Aí eu começo a jogar beijinho para Ele, falo assim, Jesus, eu te amo, Espírito Santo, eu te amo porque você vive aqui dentro de mim, que você está fazendo, né, a vontade do Pai na minha vida, transformando. Eu olhando o que eu era, hoje eu vejo o que eu sou. Não é nada de mérito meu, é mérito do Senhor e o Espírito Santo
na minha vida, trabalhando, me iluminando a cada dia para a vontade dele. Eu acho que o nosso, eu tiro por mim, eu acho que a nossa maior alegria é quando a gente vê que a gente está compreendendo a vontade de Deus para nós. E a gente compreendendo qual é a vontade de Deus para nós, o fardo não fica pesado, é um fardo leve. O que Jesus pede para nós não é uma coisa pesada. É um fardo, ele fala, o meu jugo, né, é suave e leve. Meu fardo é suave e leve, não é pesado. Aí muitas vezes a gente é que pesa o fardo, nós mesmos, por muitas vezes não compreender algumas coisas que precisamos de compreender, aí o fardo se torna leve, torna pesado de você carregar. Mas vai chegando o momento quando a gente vai compreendendo mais e mais o nosso Pai, as coisas vão se tornando mais leves. E há prazer no nosso coração de obedecer ao Senhor, né? De examinar a palavra dele e obedecer ao Senhor. Aí eu botei aqui, quando temos intimidade com o Pai, podemos declarar o nosso amor por ele, pelo que eu falei, né? Podemos salmodiar, declarar o nosso amor, nos alegrar na presença dele. Lá em João 14, 21, fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que ama será amado de meu Pai, né? E ele se manifestará através de nós. Então, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra. Então, muitas vezes a gente tem que estar atento nisso aí. Eu amo realmente o Senhor, eu amo a palavra. Se eu amo o Pai, eu vou guardar esses mandamentos no meu coração, aqui que a gente aprende. Aqui a gente já aprendeu várias coisas, a gente só vai dando mais assim, né? Mas assim, todas nós já fomos fundamentadas no Senhor. Temos os princípios de Deus no nosso coração. A gente não está falando para pessoas que não sabem das coisas. Nós aqui sabemos da vontade do Senhor, né? Todas nós aqui já fomos fundamentadas. As solteiras sabem do compromisso que elas têm com o Senhor, de se guardar para o Senhor, né? De andar na verdade, ter uma vida sincera, honesta na presença do Senhor. Nós, como esposa também, sabemos do nosso papel, que temos temos uma casa, temos um marido, temos filhos para dar conta. E tem as tarefas que Deus distribuiu para nós fazer, né? Como fala, deixa eu ver aqui, peraí, se é isso mesmo que eu vou começar agora. Precisamos ter um coração remido no Senhor, né? Assim, que remir o tempo nas coisas que temos aprendido, vamos procurar sempre viver o que temos aprendido, né? E na medida que conhecemos o Pai, nós vamos sendo mais íntima dele. A gente vai sendo mais íntima do Pai. E é isso que é o meu prazer. Eu quero ter isso com Deus sempre. E esses dias eu estava lá em casa, Daiane está lá em casa, ela ganhou o neném, né? E assim, e eu lá vendo a palavra que Deus estava movendo para mim, estar repartindo. E lá em casa cheio de gente, Kézia veio, estava todo mundo lá em casa, criança chora, outra chama a vovó, me pega no colo, aquela coisa, né? E aí a gente tinha um período de 10 minutinhos de oração, todos os dias, 10 para meio-dia, né? As irmãs que nós estávamos orando. Aí o celular tocava do horário que eu tinha e eu estava lá na cozinha fazendo os negócios, aí eu começava a orar sozinha lá, fazendo as minhas coisas. Aí o tempinho que eu tinha, eu ia passar, às vezes, uma vassoura na casa. Aí vinha meu coração, começava a se alegrar no Senhor. Eu falei, Senhor, você sabe de todas as coisas. E aí você começa a se alegrar. Aí eu peguei, teve um momentinho, foi até lindo, assim, que eu peguei a Maria Laura no colo, ela estava chorando. Aí eu falei assim, Daiane, me dá ela aqui que eu vou dar uma voltinha na varanda com ela. Aí peguei ela, comecei a andar com ela, louvando o Senhor, assim, abençoando e salmodiando o Senhor. Aí daí a pouco eu estou falando em línguas, assim, salmodiando em línguas com o Senhor. Aí a Daiane chegou assim na porta, mãe, você está falando em línguas para a menina? Eu falei, não, eu estou aqui falando com o Senhor, estou falando com o Senhor aqui. E sai uma coisa, né, é natural que vai saindo, as coisas de Deus vai saindo natural. Não precisa a gente ficar se esforçando para fazer as coisas. Porque quando a gente vai tendo aquela intimidade com o Senhor, com a palavra, tirar o seu tempinho de oração, muitas vezes, assim, a gente acha que é só ter tempo com o Senhor, é só tipo assim, ir lá pro quarto, fechar a porta e orar. Isso é ótimo, quando a gente pode fazer, isso é maravilhoso você ter esse tempinho.
mas o nosso tempo é o tempo todo em vigilância, em oração, em adoração, em louvor, esse louvor que nós cantamos ali, né? O Senhor é bom. Gente, assim, toda hora você tá ali fazendo as coisas ali na cozinha, talvez você tá arrumando uma cama, e você tá adorando o Senhor, louvando o Senhor. É um coração, tipo assim, totalmente rendido ao Senhor. Não é só separar só aquele momento de entrar no meu quarto e ter aquele momentinho ali. Não, é em todo o tempo. Aonde que eu tô, o meu coração é de adoração. O meu coração é de louvor ao Senhor, de gratidão ao Senhor. Quantas vezes, assim, talvez me pego assim, chorando, agradecendo o Senhor. Porque eu lembro que eu era e que sou, da vida que eu levava, que hoje a minha vida aquilo sempre enche meu coração de muita alegria. E eu começo, Senhor, muito obrigado, porque você me escolheu, Senhor. Você me tirou do mundo cheio de mentira, de engano que eu vivia, cheio de idolatria. E quantas vezes eu nunca me canso de agradecer ao Senhor por isso, porque a minha experiência com o Senhor é muito linda. Assim, de conhecer o Pai, que eu vivia no mundo de enganada, tudo que eu recebia a respeito de Deus era tudo que eu aprendi até 18 anos para 19 anos foi tudo mentira. Não tinha quase nada de verdade. E quando eu comecei a descobrir os valores do Senhor, o amor do meu Pai, do nosso Pai, gente, eu me encantei, eu me deslumbrava. E minha mãe ficava preocupada. Minha filha, você vai ficar doida, não pode ler tanta Bíblia, senão você vai ficar doida. Ela falava, não, mãe, não estou ficando doida, não, eu estou aprendendo as coisas que eu preciso de aprender, né? E isso vem carregando para a minha vida esses anos todos, né? Então, quanto mais a gente tem esse coração de gratidão, de olhar o que você era, porque mesmo aquelas que se converteram, né, já assim, com uma noção, por exemplo, como nossos filhos, eles já nascem crescendo ouvindo a palavra, eles vão ter a experiência deles também de conversão, da experiência deles com o Senhor. Então, cada um tem o seu jeito de ser grato ao Senhor por aquilo que o Senhor fez em nossas vidas aqui. Em tudo o Senhor fez na nossa vida. Cada uma aqui tem uma experiência diferente para falar. Do amor do Senhor pelas nossas vidas. Do como o Senhor nos conquistou, do como que o Senhor nos ama. Do quanto Ele, assim, já nos livrou de quantas situações, né, difíceis e perigosas. De quantas situações perigosas e difíceis que nós já passamos, né? E creio que muitas aqui já passou. Então, assim, e muita luta também, que quando você aprende as coisas de Deus, não é fácil, assim, né? Não passe de mágica que as coisas acontecem para você obedecer e começar a viver aquilo ali com alegria, né? Há um tempo Deus nos fala e Deus sabe de tocar da dificuldade de cada um, da limitação de cada um de nós. Então, ele tem esse respeito por nós, né? De esperar a gente alcançar as coisas, de viver o que a gente precisa de viver a cada dia, né? Então, assim, essa parte assim, que eu quero falar mais de intimidade com o Senhor, de a gente ter essa intimidade com Deus, de estar sempre agradecendo Ele, sempre com o coração grato, nas dificuldades, na felicidade. O nosso coração sempre tem que ser grato, porque o Senhor nunca muda com a gente. Quando a gente erra, quando a gente faz uma bobeira, Jesus não muda com a gente, Deus não muda conosco. Ele continua nos tratando do mesmo jeito. Então, aí você vê como é que é. E muitas vezes a gente não tem aquela coisa umas com as outras, né? Ou dentro de casa mesmo, ou com o marido, ou com os filhos, ou com algumas irmãs. Que talvez a gente vê alguma coisa e quer que a pessoa muda rapidinho, a pessoa não conseguiu ainda. Mas vai chegar o tempo que ela vai mudar. Então tem que ter paciência, porque o Senhor tem paciência conosco, o Senhor nos ama de uma forma que Ele tem paciência, Ele, né, nos perdoa. Quantas vezes pecamos, Ele sempre nos perdoa, né? E todas as vezes que vamos pecar, porque a gente tem, né, muito tempo para viver nessa terra, espero, né, que a gente tenha esse tempo todo, muito tempo ainda para frente, mas o Senhor já perdoou todos os nossos pecados. Na medida que vamos dando conta deles, que vamos nos rendendo e pedindo perdão, Ele só... Sabe, a pessoa já está perdoada, mas a gente, né, precisa de se render a Ele para sentir o perdão do Pai, né? Então, essa parte de pai, de filha, é algo muito lindo, muito tremendo. Porque
A gente sabe como que quando a hora que você está com a cabeça baixa, que você está com uma dificuldade, na hora que você está para baixo, que você vê as coisas não dando certo, que você desanima, que você fica triste, mas tem lá o Senhor, com a palavra dele nos animando, né? Filhas, esse mundo tereis aflições, mas, né, esteja bom ânimo, que ele venceu e vocês vão vencer. Então nós temos esse ânimo do Senhor em todo o tempo, e o Espírito Santo também vai nos lembrando dessas coisas, na medida que a gente vai lendo a palavra, estudando a palavra, sendo íntimo com o Senhor, na hora dos momentos que a gente se aperta, que muitas vezes a gente quer saber de nada, tipo assim, tem momentos, mas que a gente sabe que tem que saber de tudo, que a gente tem que voltar para os pés do Pai, e o Senhor está sempre ali pronto para nos receber, nos perdoar, nos animar, para poder continuar a nossa caminhada até o dia que Ele nos chamar para Ele. Até o dia que Ele falar, agora já é o seu tempo, aí Ele vai nos levar, né? Então, assim, é muito lindo isso. Então, vamos assim, agora eu quero entrar numa parte, assim, mais das tarefas que Deus deu para nós, né? Como mulher, né? Em Tito, acho que todo mundo aqui já conhece, né? Praticamente esse que eu estou falando, que a gente está falando coisas que a gente não sabe, são tudo coisas que nós já sabemos, né? Em Tito 2, fala ali das mulheres idôneas. Não está falando assim de mulheres que já, assim, velhas de idade, idôneas no Senhor. E até pode ser em idade também, né? Porque na medida que a gente vai, né? O tempo vai passando, a gente vai aprendendo muitas coisas, a idade vem para todo mundo, né? E aí sempre tem as novas que chegam, sempre tem os novos que vão chegando, que precisa de quê? Dos nossos conselhos, da gente ensinar a palavra do Senhor para elas. Então fala, né? Para as donas de casa, serem boas donas de casas, moderadas, né? Castas. Casta quer dizer uma mulher de qualidade, né? Isso são tarefas que Deus deu para nós. Ser mãe, saber cuidar dos nossos filhos, né? Aqui a maioria já tem os filhos tudo grande, mas tem as que tem os filhos ainda pequenos. Hoje, assim, né, já os filhos, uns já saíram, já casaram, já se foram, já estão formando as suas famílias, e que precisa da nossa ajuda também. Então, as mulheres, né, no Senhor, elas precisam ajudar as outras mais novas. E os conselhos das mais velhas, da palavra, tem muito efeito, irmãos. Eu, assim, quanto que eu precisei de muitos conselhos, de muita ajuda das irmãs quando no início da minha caminhada, e depois, até hoje eu preciso, porque a gente não consegue andar sozinha, a gente precisa uma das outras ainda, sempre vamos precisar uma das outras, né? Então, assim, fala pra gente ser donas de casa, mas ser donas de casa, ser mãe, ser esposa, com alegria. Não com um peso, como uma obrigação, que é um peso carregar. Se você cuidar de casa, você cuidar do filho, trocar uma fralda, né? Aqueles dias que é mais atarefado, sair, tem que amamentar, tem que fazer comida, tem que estar bonitinha muitas vezes, se preparar também. Então, para muitas isso parece que é pesado, mas na verdade os mandamentos do Senhor, aquilo que o Senhor pede para nós, não é pesado. Se a gente tem um coração aberto, não se torna pesado. Porque o Espírito Santo está em nós para vivermos a vida do Senhor. Então, ele fala para nós, né, sobre isso daí, para as mulheres idôneas, né, não ser dada, né, a muito vinho, né, a ensinar as mulheres mais novas. Olha, a ensinar as mulheres mais novas, amarem seus maridos, amarem seus filhos. O marido está em primeiro, os filhos estão no segundo. Não que nós vamos ser mulheres irresponsáveis de deixar os filhos, não é isso que eu estou falando. A gente tem que saber, ordenar bem isso daí para que a gente não se perca nas coisas que Deus quer que nós façamos, né? Então, tem muito esse lado aí também. E de vez em quando eu escuto, esse negócio de ser dona de casa não é comigo, não gosto de lavar vasilha. Esse negócio de ficar cuidando de filho, trocando fralda de filho, vou até usar uma expressão, que saco, tem umas que falam até desse jeito, eu uso até uma expressão feia, eu acho feio isso. Aí já ouvi até uma das minhas filhas, todo dia a mesma coisa, tem que fazer a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Eu falei, todo dia a mesma coisa, mas a gente tem que fazer com alegria, porque essa é a tarefa que Deus dá para nós como esposa. Se eu escolhi casar, ter a minha família, eu sei que eu tenho uma tarefa a desenvolver.
E não é minha mãe, tipo assim, que vai me ajudar, que vai desenvolver. Não é, tipo assim, a gente pode ter alguém para nos ajudar, maravilha. Mas não é ela que vai desenvolver a minha tarefa. Eu tenho a minha tarefa para desenvolver. Cada uma de nós tem uma nossa tarefa para desenvolver na presença do Senhor, como mulher, né? Então, assim, de fazer isso com uma alegria. E depois, no finalzinho lá, que é 2 Tito 3, 2, começando do 1, acho que vai até... 1 Tito 2, começando ali no primeiro capítulo. Aí, no finalzinho, ela fala assim, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha como que isso é importante, a nossa tarefa de casa. Para o mundo, a gente sabe que essas coisas não têm valor. É Tito 2, de 1 a 4, Tito 2. No 5, então, isso aí. Então, assim, não é coisa... E aí, quando ele completa que Tito fala, ele fala, para que a palavra não seja difamada. Se você não faz essas coisas com alegria, com amor e obedece o que Deus está falando, a palavra de Deus... Eu não tinha muitas vezes, agora que eu tenho uma compreensão melhor sobre isso, mas eu não tinha uma compreensão disso, que a palavra de Deus ia de ser difamada. Porque Deus deixou estabelecido. E se você não faz, a palavra de Deus não está sendo verdadeira. Você não está vivendo de verdade a palavra. Então, quer dizer, ele pede isso para nós, né? Então, assim, porque hoje, esses valores que a Bíblia fala para nós, olhando para fora aí do Senhor, isso assim, é uma tarefa que ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Quer deixar sempre para outros fazer, tem alguém que vai lá fazer. Não que eu sou contra, mas a dona da casa tem que saber o que tem que ser feito. Tem, né, direcionar, também fazer algumas coisas, né, que sempre tem para fazer, mas a tarefa nossa é essa. E muitas pessoas, ou muitas mulheres não valorizam essa tarefa de ser mãe, de cuidar dos seus filhos, de ensinar os seus filhos o caminho do Senhor, né? Acha que é a igreja que tem que ensinar, mas na verdade não é a igreja que ensina, nós somos cooperadores um do outro, mas a tarefa maior de ensinar e inculcar a palavra do Senhor, como a Márcia falou hoje lá embaixo, é nossa, de pai, de mãe, mais nós, mãe, que ficamos o tempo todo mais com eles, né? As que realmente ficam em casa. Tem aquelas que realmente precisam, né? A gente não é contra, eu não sou contra. Tem algumas mulheres aqui da Bíblia que trabalhavam, né? Débora, lá do Velho Testamento, ela era juíza, né? Então, assim, ela foi a primeira juíza mulher, foi Débora, lá no Velho Testamento, lá em Juiz. Então, assim, mas que a gente saiba a priorizar as coisas. Eu posso fazer isso daqui, mas a minha prioridade, o que eu tenho que dar conta é isso daqui, porque é isso aqui que Deus me pede. Então, é isso que a gente tem que pensar. E hoje, né, aqui muitas já somos vovó, né? Estou vendo Dolores, né? A Cristina, a Martinha, já é vovó. Então hoje a gente assim tem uma tarefa de vó. O que é de vó? É curtir, mas também não desfazer do princípio. A gente tem que ajudar a mãe a contribuir para ela obedecer aos princípios da palavra, ensinar os princípios aos netinhos. E muitas coisas a gente pode cooperar, né? Porque você não vê a avó de Timóteo lá, né? Que ela que ajudava Timóteo, ela que formou praticamente o Timóteo, no grande homem que ele foi. Ela teve uma parcela, assim, grandiosa lá com Timóteo, né? Então, a gente tem que tá vendo, abrangindo essas coisas com amor, com dedicação, com alegria e fazendo tudo como se fosse para o Senhor. Tudo para o Senhor, né? Lá em Efésios 5 também, que fala sobre a 24, começa ali, fala da submissão da esposa, e, né, que vós mulheres, sejam obedientes, submissas aos seus maridos em tudo, como no Senhor. É tão uma doideira muitas vezes a gente pensar isso, né? Mas na verdade a gente vai saber fazer essa submissão no Senhor, e essa submissão no Senhor não é uma submissão burra de qualquer coisa, é uma submissão correta diante de Deus. Aquilo que você vai entender que obediência
é para quem não entende. A criança, a Bíblia não fala que a criança obedecer vossos pais no Senhor, porque a criança, ela não tem uma compreensão, então para ela tem que ser obediente, tem que obedecer. A submissão é já uma pessoa que tem compreensão das coisas. Então, é uma submissão inteligente. Se você não for ou submeter, você vai ter que obedecer, né? Aí parte para o outro lado, você vai ter que obedecer. É uma coisa assim, bem pareada uma com a outra. Então, é muito isso também. Eu, por exemplo, né? Assim, na minha vida, assim, no lar com as minhas filhas na época. Na verdade, as meninas falam assim, nossa, mãe, você... Às vezes o cara fala, nossa, mas você gosta muito de fazer... Filha, eu tenho prazer, eu tenho mesmo, gente. Falo de coração, eu tenho prazer de ir lá na minha pia, lavar as minhas louças, botar no lugar, de arrumar minha cama, trocar as coisas de fazer direito. Eu tenho alegria de fazer isso, eu não faço isso porque eu tenho que fazer, porque é uma obrigação. Eu faço com amor, com prazer. Isso, vou talvez tenho que lavar a minha varanda, tenho que passar um pano na casa. Eu faço essas coisas com prazer, com alegria. E muitas vezes eu faço isso cantando louvores ao Senhor. Cantando ao Senhor, orando por algumas situações que eu vou lembrando. E talvez eu estou na pia lá com as minhas louças, aquele monte de louça lá, estou lavando, aí eu começo a lembrar de uma situação, de uma irmã que pediu oração, eu começo a orar, interceder. Aí você vai fazer em tudo. O Senhor está na limpeza da casa, na lavagem das roupas, no estender as roupas, na arrumação da cama, que você vai lá arrumar sua cama de trocar, eu vou botar tudo cheirosinha. O Senhor está em tudo isso. E outra coisa, quando a gente lê lá no Velho Testamento, foi isso que eu li o Velho Testamento, onde quando Deus estava formando o tabernáculo, lá na época de Josué, né, que ele mandou fazer depois que eles passaram do Mar Vermelho, que aí Moisés morreu, aí Josué ficou no lugar dele, e quando Deus começou a dar as direções para formar o tabernáculo, eu fiquei assim encantada com isso quando eu estava lendo, porque Deus dava a metragem certinha de como fazer o tabernáculo, dava a cor da roupa do sacerdote, os bordados que tinha que ser bordado, Deus falava como é que era para fazer, da cor que ele queria. E se saísse uma coisinha fora, o Senhor ia lá e repreendia. Então, assim, eu fico vendo como que Deus tem detalhe. Deus tem detalhe para fazer as coisas, para ficar bonito, essas coisas. E nós, como, né, somos mulheres, a gente gosta muito também dos detalhes na nossa casa para fazer, né? A gente gosta sempre de uma coisinha nova, né, na casa, essas coisas, né, numa roupinha, numa coisa que você pode ter sempre, numa coisa diferente. Então, a gente tem coisas assim. E eu vejo que isso não é exagero nosso, é porque é coisa de Deus na nossa vida. Porque Deus não quer que a gente também faça as coisas tudo relaxadamente, né? Deus ele gosta das coisas organizadas, é tudo no princípio direitinho. Então, quando ele deu essas coisas que eu comecei a ler, eu falei, olha só, a gente parece que Deus vai lá, mas Deus não está olhando essas coisas, mas Deus está olhando, Deus olha essas coisas. Isso glorifica o nome do Senhor. A gente ser organizada dentro da nossa casa, né? Isso também tudo, Deus se agrada disso. Parece coisas bobas, mas não são coisas bobas. São coisas que, na verdade, Deus está olhando para nós, né? Aí tem a mulher lá de... Peraí, deixa eu ver. Aqui eu botei aí nessa formação lá de Tito também. Aqui fala sobre as mulheres, fala lá em Tito, fala lá em Efésios, né? 5, 24. E tem também lá em 1 Pedro, né? 1 Pedro 3. Ali tem um versículo. 1 Pedro 3, 4. Eu acho muito tremendo isso daqui, irmãos. Ali fala, né, das mulheres, os valores da mulher, não seja, né, no traje, nessas coisas todas, mas seja, né? E ali fala as mulheres que os seus maridos não são cristãos, são ganhos pelo seu proceder, aquela coisa toda. Isso tudo é o que o Senhor está falando. Mas esse versículo aqui, ó, o 1 Pedro 3, 4, eu acho esse versículo aqui muito tremendo.
Seja, porém, o homem interior no corruptível. Seja o homem interior de coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante do Pai. Olha só como é que ele fala, que é um traje de uma mulher mansa, de uma mulher tranquila, simples no seu viver, é de grande valor diante dos olhos do Senhor. Isso aqui a palavra fala, né? Um espírito manso, tranquilo, de grande valor diante do Pai. Então, assim, nós, assim, precisamos a cada dia, a gente já alcança algumas coisas, mas a cada dia a gente tem coisa para a gente alcançar. Enquanto nós estivermos aqui, né, o Senhor vai estar sempre nos transformando de glória em glória. O Senhor vai estar nos transformando, mulheres segundo o seu coração, né? Mulheres que o amam, mulher que olha para a sua palavra e obedece, né? Isso aí eu estou falando mais da parte das casadas, né? Que é mais aí. Agora eu vou entrar numa parte sobre assim, cultivar valores da palavra, que são princípios também, que a gente tem, muitas vezes, a gente passa desapercebido. Isso serve para as solteiras, serve para as casadas, né? Então a gente tem. Deixa eu ver aqui que eu vou falar sobre esse pedacinho. Esqueci de falar isso aqui, ó. A palavra de Deus nos traz vida e poder. Foi aquele que falou, a palavra, Deus é poder em nós. Há um poder sobrenatural dentro de nós, porque é o Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, né? Então, Ele nos traz a vida e nos dá poder contra o mal, contra, né, o mal, da gente vencer o mal a cada dia, os obstáculos que a gente tem que enfrentar, Ele nos capacita, nos dá força, né, para enfrentar os dias maus. Aí agora essa parte aqui também eu acho que cabe também a solteira. A minha casa tem que ser uma casa de socorro, né? Como a Bíblia fala também, a minha casa tem que ser uma casa de socorro, onde as pessoas que precisam de ajuda podem ser socorridas, de a gente falar as boas novas, de suprir uma necessidade de uma irmã, de um irmão que precisa. E isso, nós, as mulheres, na verdade, são muito mais atentas a isso. As necessidades umas das outras. Os homens eles têm uma tarefa legal também, importante, né? Mas a gente, como cooperadora, como ajudadora, a gente percebe muitas coisas, muitas vezes juntas, e que a gente pode socorrer. Socorrer uma irmã, socorrer, né, uma situação que precisa de uma visita, talvez tenha uma visita, né, que precisa de fazer uma visita. Isso são tarefas que nós possamos estar contribuindo em coisas que muitas vezes a gente passa um pouquinho percebido. E acho que, assim, não tem importância, mas tem importância a gente visitar umas às outras. Quando, por exemplo, se uma está doente, uma visita, né? Faz um agradozinho, dá um telefone, dá uma telefonadazinha para a irmã. Como é que você está? Igual esses dias, a dona Eva está passando aquela situação lá. Aí eu desci lá de cima da roça, né, na sexta-feira, para vir para cá. Aí passamos lá na dona Eta, damos um abraço nela, no seu Gilberto. Aí eu vi a alegria dela. Aí eu falei assim, não sei se ela está podendo receber visita, por causa da imunidade dela. Aí quando eu cheguei no portão, o seu Gilberto abriu um sorriso, tá de lá, assim, de alegria, de ver. Aí eu falei assim, a dona Eta, ela está recebendo? Não, está recebendo, pode entrar. Aí quando eu entrei, que ela me viu, ela veio numa alegria, me deu um abraço, que eu, assim, eu fiquei mais edificada do que ela por lá visitar ela, entendeu? Do carinho que ela veio, me abraçou, e eu olhando ela passando por aquela luta que ela está passando lá, mas com alegria no rosto. Eu vi o rosto dela alegre, a formosura do Senhor nela. Então ela falou, Rita, eu estou passando isso, mas é para a glória de Deus. E ela estava assim, ela tá muito querendo estar junto com a gente, né, no encontro com as mulheres. Aí ela falou assim, Rita, eu estava até pensando, talvez sábado dar um pulinho lá. Aí eu falei assim, Herta, não é o momento. O seu momento agora é de você ficar quietinha aqui, aguardar. Porque você vai estar lá, os irmãos vão querer realmente te abraçar, que a gente não deixa de abraçar, né? Então, assim, você agora é o momento de você ficar quietinho. É o momento, o Senhor, né, tá fazendo a sua vida também, mas é o momento agora de você
esperar, né? Ficar quietinha dentro de casa. Aí ela falou assim, é isso mesmo, Rita. Então, ela se dá o meu abraço, como ela falou para as irmãs lá. Então, assim, isso também é que a gente pode contribuir muito, né, no socorro. E depois também tem aqui Colossenses. Deixa eu ver aqui. Fala também sobre, né, aqui em Hebreus também, que fala sobre a hospedagem, né, como que assim a gente tem que ter um coração aberto para hospedar, receber irmãos, contribuir, né, com a nossa tarefa também assim de dona de casa, cooperando com o corpo, né? Quantas vezes a gente precisa de alguém para hospedar, aí uma fala assim, eu não posso porque eu não tenho isso para hospedar, eu estou muito atarefada, tá? Se a gente for olhar, todas nós temos coisa que não vai poder. Se a gente olhar por esse lado. Mas quando a gente olha por obedecer, por entender que a minha casa é uma casa onde que eu tenho que hospedar, onde que eu vou socorrer, onde vidas vão passar para lá para receber a vida do Senhor. E a gente recebe irmãos para cooperar. A gente recebe daqueles que a gente hospeda. Como que a gente é edificado quando a gente hospeda também, né, Sandra? Quantas vezes que a gente hospeda e a gente é edificada, né? E a Bíblia fala ali também que muitos hospedaram anjos sem saber. É um mistério isso daí, né? Mas a Bíblia fala, se a Bíblia fala, aconteceu. Porque antigamente os anjos se materializavam, né? Em forma de homens, né? Então, assim, hoje eu creio que não acontece isso mais. Deus tem outras formas de nos abençoar nesse período de hospedagem. É algo que a gente tem que ter um coração livre, aberto. E isso as solteiras também cooperam. Porque elas estão dentro de casa, que elas podem cooperar com a mãe para receber uma irmã, uma amiga que vai passar uns dias. Se a mãe recebe alguém, as solteiras podem estar contribuindo com as mães, ajudando, cooperando nas tarefas que tem de montar a mesa, fazer um prato especial. Porque quando a gente hospeda, na verdade, a gente quer fazer algo mais especial também. Se a gente pode fazer, a gente vai fazer. Se eu não tenho como fazer, eu vou fazer o que tem com alegria. Com alegria. Mas não é motivo nenhum de a gente não hospedar. Porque eu não tenho isso, eu não posso oferecer aquilo. Se a fulana pode, amém, glória a Deus. Se eu não posso, glória a Deus também, mas eu vou contribuir com o que eu posso. Cada um na medida que pode, né? Mas que não fique sem fazer. É isso que é a importância. Vai ser o melhor, verdade. Eu lembro que eu recebi um casal uma vez, os irmãos até lembram, um pessoal que vinha lá do Piauí, que cantava umas músicas bem agitadinhas, os irmãos eu acho que lembram. E eles ficaram lá em casa. Aí, na hora, eu fui fazer eu acho que fui fazer um estrogonofe para eles. Aí ela chegou na coisa assim, minha irmã, não precisa se preocupar para fazer nada pra gente, não. A gente é simples, a gente come qualquer coisa. Eu falei, querida, mas eu também, assim, não sou aquela pessoa, assim, eu também sou, mas eu quero fazer isso aqui para vocês. Aí, na hora de ir embora, eles iam de ônibus, e eles tinham uma dificuldade financeira também, muito difícil, para fazer lanche na estrada, para essas coisas. Já fiz uma sacolinha de frutas e dei. E como que saíram alegres lá de casa? Porque uma coisa simples, gente. Você pegar uma sacolinha de fruta, lavar a fruta e dar. Tá. Isso, e quando a gente vai se hospedar também, não ficar lá esperando só ser servido, mas, entendeu? Cooperar por um gesto de carinho, de amor, tá vendo? Tá vendo? São essas coisas que muitas vezes hoje a gente passa um pouco desapercebido. Antes, a gente ficava um pouco mais atento nessas coisas. Quando alguém hospedava muito, a outra ia lá, fazia um bolo, levava lá na casa, né? Então, assim, como a Giselda ali falou ali, essa cooperação aí, tá vendo? A outra irmã, ela ia hospedar um monte de irmãs. Não tinha o socorro de lençóis para todo mundo. Aí a outra irmã percebeu, socorreu ela, é o socorro. Estamos ligadas umas às outras, de pronto de nos conhecer, de eu saber, por exemplo, assim, que você precisa, que Gleide precisa. Por exemplo, se ela for hospedar uns 3 casal na casa dela, eu te conhecer, se ela está precisando de ajuda nessa parte, toalha de banho, as coisas,
Eu não vou hospedar, mas eu estou ajudando ela a hospedar como se estivesse hospedando junto. São formas legais que a gente pode adquirir no nosso meio. Aliás, a gente já tem isso, a gente pode melhorar. Não vou dizer que não tem, a gente pode melhorar, né? Porque o que eu estou falando aqui não é que a gente não está vivendo, a gente está vivendo já muitas coisas. A gente vive, mas a gente pode sempre melhorar e estar sempre relembrando a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é tipo uma catequese, né? A gente tem que estar sempre relembrando, porque a palavra ela é sempre a mesma, ela nunca muda. Então a gente vai estar sempre lendo, estar sempre relembrando a própria palavra, né? Então é por aí. Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre as virtudes do Espírito Santo, as virtudes do Espírito na nossa vida. As concupiscências da carne a gente já sabe, não precisa nem ficar falando delas. Vamos falar do Espírito, porque do Espírito é que a gente precisa, da carne a gente não precisa, então deixa elas para lá. Vamos falar do Espírito, né? Que lá em Gálatas, né, fala, né, sobre as virtudes do Espírito Santo, que é Gálatas 5:22, eu coloquei aqui um versículo. As virtudes do Espírito Santo é amar, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Então, os frutos do Espírito. Claro que fala aqui que nós temos que estar... como que eu coloquei aqui? A gente tem que estar cultivando sempre isso na nossa vida. Ser mulheres mansas, mulheres sábias, mulheres inteligentes também, que nós precisamos, tem hora de ter inteligência para, né, ser mulheres de discernimentos, discernir as coisas, porque tem coisas boas que não são de Deus. Tem coisas boas que a gente quer fazer, a gente faz por nós mesmos, para agradar até nós mesmos. Não está errado. Mas a gente tem que procurar fazer aquelas que vão para glorificar o nome do Senhor. Fazer as coisas que precisam glorificar o nome dele. Não para, tipo assim, eu me sentir bem na fita. Porque a gente, muitas vezes, a gente até faz algumas coisas assim que a gente se sente bem, não tem problema. Mas quando é exagerado, aí tem problema. Né? Quando é o exagero disso. Mas a gente tem que fazer para o Senhor. Né? Para o Senhor. Então, assim, sermos essas mulheres, procurar, né? Tá, eu já sei. Isso tudo Deus já nos deu, na verdade. Isso tudo aqui, Deus já deu tudo para nós, isso. Nós já somos mulheres mansas, já somos mulheres longânimas, bondosas, que sabemos que temos o amor de Deus no nosso coração. Somos mulheres fiéis, mulheres dedicadas, mulheres, né, de discernimento. Só que muitas vezes a gente não nos acha que a gente é. Mas o Senhor já deu isso tudo para nós. Então nós temos que estar cultivando isso sempre na nossa vida. Saber que esse cultivo é do Senhor, que o Senhor está vivendo isso em nós e Ele quer se expandir cada vez mais através da nossa vida, nos tornando mulheres, né? Assim, santas, a santidade de Deus, né? Que a gente procurando fazer isso, nós vamos nos tornando santas diante de Deus, né? Nós vamos nos purificando na presença do Senhor, né? Não mentir, não contar uma verdade com aparência de mentira, porque muitas vezes acontece muito isso. Se a gente não vigiar, a gente conta uma mentira com aparência de verdade, que a gente tem que estar atento nisso. Então, alguns lances, eu já me peguei muitas vezes até já fazendo isso. Mas, graças a Deus, hoje o Senhor já tem me dado vitória. E se a gente dá bobeira, a gente não pode dar bobeira. Se a gente assim, desligar um pouquinho, é aquilo, o ataque está sempre aí. Mas a gente tem que estar sempre ligadinha, nossa mente sempre ligada nos valores de Deus, né? Nos fundamentos de Deus, que nós somos mulheres fundamentadas na verdade, na palavra do nosso Pai, que nos amou e deu seu único filho para morrer pelos nossos pecados, né? E com ele nós fomos perdoadas, nele nós fomos restituídas, fomos, né, justificadas diante do Pai. Então, hoje nós somos mulheres livres, como também fala, somos livres para viver a verdade do Senhor. Hoje, no mundo, a gente era escravo.
né? Porque a gente tinha uma escravidão que o inimigo escravizava. Mas hoje a gente não é escravo mais. Hoje a gente é livre. Jesus já nos deu a carta de alforria, ali na cruz do Calvário. Já morreu para pagar todos os nossos pecados e nos fazer perfeita na presença do nosso Pai. Então, é muito lindo isso. E uma coisa que eu tenho pensado muito porque nós somos mulheres salvas. E para ser salva, a gente não precisa de obras, não, irmãs. As obras vão ser contadas lá para o galardão diante de Deus. Vão ser contadas de galardão. Mas a salvação vem pela nossa fé em Jesus Cristo. Se cremos em Jesus, nascemos de novo, nós somos salvas. Então, eu vou viver isso daqui não para mim ser salva. É porque eu amo o Pai da salvação. Entendeu? Porque eu amo Deus. Então, eu quero obedecer a Ele porque eu já recebi dele a salvação. Então, agora eu vou viver essa palavra por amor a Ele. Pelos feitos dele em nós. Pelo que Ele já fez por nós. Então, assim, isso aqui não vai implicar na minha salvação. Isso aqui vai implicar na minha santidade diante de Deus. Na minha transformação de caráter, de vida, na presença do meu Pai. Aí no dia lá do julgamento, aí sim, as nossas obras vão aparecer. Porque salva nós já fomos. Pelo amor, porque cremos em Cristo Jesus. Que a salvação, ela é de graça, ela não é comprada com obras, com nada. Porque se fosse comprada com obras, nós estava ferrada, né? Imagina, misericórdia, Jesus. Fazer melhor para poder procurar os melhores lugares. Mas glória a Deus, que Deus é tão bom, né? A salvação foi dada de graça para nós. Aquele que crê é salvo. Aquele que não crê já está condenado. Aí, ó, isso mesmo aí, ó. É do Espírito, é igual aqui que fala, aqui, Efésios, o Gálatas 5, né, que fala, tem as obras da carne e tem as obras do Espírito. Isso daí. Do fruto do Espírito, isso daí, Então, a gente não tem que, assim, eu quero andar, porque é tremendo isso, irmã. Que quando a gente tem uma revelação realmente do nosso Pai, de quem Ele é para nós, o que eu quero? Quando a gente a gente se apaixona, a gente não quer fazer sempre o melhor, quando você não quer fazer o melhor para o seu filho. Assim Deus quer fazer o melhor para nós, e Ele já deu o melhor dele, já foi falado isso hoje. O filho dele já foi dado, o melhor de Deus foi dado para nós. E nos deu a vida eterna. Nós íamos tudo para o inferno. Então, hoje o Senhor já nos deu o Filho dele há muitos anos lá atrás, para que através dele nós fôssemos resgatadas, para sermos filhos do nosso Pai. Então, quanto mais amamos o Senhor, quanto mais conhecemos a palavra do Senhor, mais a gente quer ser parecido com Jesus. Mais a gente quer ser parecido com Ele. Porque Ele foi exemplo em tudo, Ele não errou em nada. Nós vamos errar muitas vezes. Porque a Bíblia fala, se a gente falar que a gente não tem pecado, a gente é mentirosa. Nós vamos ter sempre coisas erradas. Mas isso não quer dizer que nós não somos salvas. Nós somos salvas pelo amor do Senhor. Por crermos nele, em Cristo Jesus, no seu Filho, o único Filho. Então, a consequência desse grande amor é que nós queremos nos santificar, obedecer a sua palavra, ser a mulher que Deus fala. Né? As filhas, ser obediente a vossos pais no Senhor, que é o primeiro mandamento com promessa. Os filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E uma das coisas que Deus pede para os filhos, que é o primeiro mandamento, a obediência aos pais é o primeiro mandamento que Deus pede para os filhos. Ele não pediu muita coisa, ele pediu, obedece. Você não vai entender, mas obedece. E na medida que vamos crescendo, o nosso entendimento vai se iluminando, o Senhor vai nos dando clareza. Né? Aí tem outras tarefas que temos que cumprir. E para jovens também tem um versículo que eu acho muito legal,
Muito bem, deixa eu pegar aqui onde que eu botei ele. 1 Timóteo 4,12. Esse versículo, quando eu era mais jovem, eu tinha isso com um temor tão grande no meu coração. Eu acho que foi um dos versículos na época que eu memorizei rápido, na minha época de jovem, lá que eu me converti. Ora, vou começar... deixa eu ver, peraí. Não. É o 4,12, tô... Timóteos 4, vou ler o 11 e o 12. Ordena e ensina essas coisas. Falando para Paulo ensinar essas coisas para os jovens daquela época também. Ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Olha o que Deus pede para os jovens. Padrões dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha só que tremendo isso. Então eu vou fechar com esse daqui, com esse versículo, para as solteiras, para as jovens. Isso serve para nós também, ser padrões dos fiéis. Então, irmãos, assim, é lindo o que Deus tem feito nas nossas vidas já, glória a Deus. Mas cada vez mais a gente precisa estar parecendo com Jesus. Cada vez mais, esse é o nosso alvo. Então vamos procurar andar nessas verdades, animarmos umas às outras, sempre caminhar nessa verdade com amor no Senhor e saber que somos filhas preciosas e que podemos cooperar muito com o corpo, umas com as outras. Amém, amadas? Amém. Senhor, obrigado por esse tempo, Senhor. Né? Tu sabes de todas as coisas. Então eu quero te agradecer e te glorificar, Senhor, pela sua palavra, pelas irmãs que ouviram, Senhor, né? Essas coisas juntas podemos melhorar. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus.